Preciso falar agora sobre o Corinthians, para contar que a dívida do Timão com a União cresceu em 400 milhões de reais em apenas um ano. O mandato de Augusto Melo se mostra cada dia mais tenebroso para o clube. Bora aos números. Corinthians tem nesse momento uma dívida com a União Federal em 580 milhões de reais. O crescimento foi de quase 400 milhões em um ano, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nesse mesmo período do ano passado, o Corinthians devia à União 181 milhões de reais. Dos 580 milhões dessa dívida com a União, 479 milhões são débitos tributários, 85 milhões são dívidas previdenciárias e mais 15 milhões e 600 mil são pendências de FGTS. Importante contar que parte dessas cobranças, inclusive, já geraram ações judiciais na casa dos 30 milhões de reais. Para completar, é importante registrar também que esses valores representam apenas débitos vencidos e sem acordo de parcelamento, e que podem resultar em restrições de crédito e, em piores casos, até em leilões de bens do Corinthians. Só para fechar de vez sobre o tema, enquanto o Corinthians deve 580 milhões de reais, quase 600 milhões, o Palmeiras tem uma dívida com a União de 10 milhões e 600 mil, o São Paulo de 3 milhões e 200 mil, o Santos de 1 milhão e 300 mil reais. A última do Corinthians, Hugo Souza e Maicon treinaram com o restante do elenco e devem reaparecer no time principal muito em breve, bem antes do retorno do confronto contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Bora falar agora sobre um ótimo zagueiro que enfim pode voltar ao futebol brasileiro. Eu me refiro a Doria, 31 anos de idade, atleta do Atlas, do México. Doria foi alvo de muitos clubes nos últimos tempos, mas tanto o Santos Laguna quanto o Atlas sempre pediram um caminhão de dinheiro para liberá-lo, o que inviabilizou seu retorno ao Brasil. Mas agora a situação mudou. O Atlas deve um dinheiro ao Doria e seus representantes têm conversado com o clube mexicano em busca de uma solução amigável. Diante desse cenário e com a vontade do Doria em voltar ao Brasil, eu não descarto que ele apareça por aqui num grande brasileiro a partir de 1º de janeiro. Vale a lembrança de que o Doria, desde que foi ao México, sempre foi titular. Primeiro no Santos Laguna de 2018 a 2024. A mudança para o Atlas não mudou seu status. Ele segue jogando com enorme frequência. Nessa temporada, por exemplo, foram 15 jogos e 1 gol. Zagueiro canhoto, como por exemplo busca o Flamengo há bastante tempo. Rubro-negro hoje tem apenas 3 zagueiros confiáveis: Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz. E a busca por um zagueiro canhoto é prioridade para a próxima temporada. É possível que outros clubes demonstrem interesse na contratação de Doria, especialmente se essas negociações com o Atlas avançarem para uma rescisão amigável. Se você não lembra do Doria, bora refrescar sua memória. Jogador revelado no Botafogo com passagem por Olympique de Marselha, São Paulo, antes de chegar ao futebol mexicano. Hora de falar sobre o Corinthians, que cogita pegar empréstimos em bancos para o pagamento do Transferban. O Corinthians precisa arranjar 85 milhões de reais para resolver 2 pendências que o impedem de registrar novos atletas. Ainda que o Corinthians queira contratar jogadores, eles não podem ser inscritos por conta de 41 milhões de reais de dívidas com o Santos Laguna, referentes à compra do zagueiro Félix Torres, e mais 44 milhões de reais de pendências com o Matias Rojas, meio atacante paraguaio que passou sem nenhum destaque no Timão. Pois bem, o Corinthians ainda tem algumas receitas para receber nas próximas semanas. Vai vir grana, por exemplo, da LFU, a Liga Forte União, referente à classificação final do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Timão também cogita ganhar um prêmio bacana na Copa do Brasil. Se for campeão, por exemplo, ele fica com 77 milhões de reais. Há uma série de outras pequenas receitas, mas o Corinthians tem muitos pagamentos para fazer. Nesse mês de dezembro e janeiro, 13º, férias, direitos de imagem e pendências com o próprio elenco. Vale a lembrança de que Memphis Depay tem 23 milhões de reais a receber. O Corinthians fez o seguinte acordo: 3 parcelas de 1 milhão de reais, a primeira vence agora no mês de dezembro, e uma última no ano que vem de 20 milhões de reais. É por conta de todos esses problemas que, para resolver o Transferban, o Timão não se vê com outra possibilidade do que não recorrer a um banco. Você sabe que as taxas de juros para empréstimos bancários são extremamente salgadas. Mas se não tiver outra alternativa, o Corinthians vai acabar recorrendo aos bancos para ter a oportunidade de melhorar seu time com reforços para 2026. Preciso te atualizar agora sobre o Corinthians,
que segue revolucionando as categorias de base. A ideia é acabar de vez com tudo que foi plantado por Augusto Melo e companhia. Nos últimos dias, o Corinthians dispensou quase 50 atletas das categorias sub-12 e sub-13. Recentemente, o Corinthians também havia demitido 17 pessoas de comissões técnicas e captações das categorias de base. A economia total que o Corinthians obteve com todas as dispensas desde o fim da era Augusto Melo nas categorias de base chega a 5 milhões de reais por ano. A avaliação do Timão é de que Augusto e companhia contrataram muito acima das necessidades de todas as categorias de base, inflando o processo, atrapalhando a gestão e o dia a dia do clube e gerando mais dinheiro para quem não deve. Com todos esses cortes, o Corinthians tem convicção de que vai ser muito mais competitivo em 2026 e gastando muito menos. A gente está falando de uma economia de 5 milhões de reais por ano, algo na casa dos 400 mil por mês, apenas com as fileiras inferiores. Só para completar sobre o time principal, o Corinthians ainda não conseguiu resolver o transfer ban, que o impede de registrar novas contratações para o time principal e também para a base. A tendência é que o Timão busque dinheiro emprestado em banco para a resolução desse problema e, por consequência, a abertura de contratações no profissional e na base nos próximos dias. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que voltou a tentar a contratação de Vitor Sá, ex-atacante do Botafogo, hoje no Krasnodar. O Vitor Sá é um velho desejo do Corinthians. O Timão tentou contratá-lo em janeiro, não conseguiu. Voltou a negociar em julho, outra vez as pedidas altas do Krasnodar impediram qualquer possibilidade de acerto. Você deve estar se perguntando, tá bom, Nicola, e o que muda para agora? É que a partir de janeiro o Vitor Sá já vai poder assinar um pré-contrato para deixar o Krasnodar de graça na metade do ano que vem, quando se encerra seu vínculo com o clube russo. Dessa maneira, dá para dizer que o Krasnodar vai ter, em janeiro, a última chance de vender o jogador para tentar recuperar alguma parte do investimento feito quando da compra junto ao Botafogo. O Krasnodar desembolsou 1,5 milhão de euros. Se não vendê-lo em janeiro, o Krasnodar vai ter de aceitar a ideia de perder um jogador que é titular absoluto por lá, de graça. O Vitor Sá já deu indícios de que não pretende renovar seu contrato e voltar ao Brasil. É uma das prioridades. Atacante de lado de campo, pode jogar pelo lado direito, pode jogar pelo lado esquerdo, 31 anos de idade, com a camisa do Krasnodar na atual temporada, 20 jogos e 4 gols. É só importante contar que para contratar o Vitor Sá, o Corinthians vai precisar primeiro pagar os 85 milhões de reais que deve em punições impostas pela FIFA. São 41 milhões de reais ao Santos Laguna e mais 44 milhões de reais a Matias Rojas. A saideira sobre o Timão: Memphis Depay vai jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, jogo marcado para 10 de dezembro. Essa é uma convicção dentro do Corinthians, apesar de um problema no joelho, ele vem tratando e vai haver tempo hábil para que o holandês esteja em campo na decisão corintiana. Hora de falar sobre o Corinthians. Qual a chance de o Timão se transformar numa SAF, Sociedade Anônima do Futebol? Esse assunto tem ganhado cada vez mais importância entre torcedores do Corinthians diante da realidade financeira do clube, que deve quase 3 bilhões de reais. A falta de capacidade esportiva do Corinthians também faz com que muita gente defenda essa ideia. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, trabalhou nos bastidores para tentar a aprovação e uma mudança no estatuto do clube. E nessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo se reuniu para votar as reformas do estatuto que incluíam a criação de um projeto para que o Corinthians se transformasse em SAF. Mas, como eu venho contando para vocês há bastante tempo, não há nenhum interesse dos dirigentes e membros do Conselho Deliberativo em transformar o Corinthians numa sociedade anônima do futebol. Você duvida? Então saiba que a reunião dessa segunda-feira foi adiada. Ela aconteceu, mas a votação para a reforma do estatuto ficou para fevereiro do ano que vem, se é que ela vai acontecer nessa data. Já havia até uma reunião prevista, uma assembleia entre os sócios que aconteceria no mês de dezembro para ratificar as mudanças do estatuto, permitindo que o Corinthians, por exemplo, tivesse voto direto de integrantes do fiel torcedor e para que o Corinthians, a curto ou médio prazo, se transformasse numa sociedade anônima do futebol. Com esse adiamento da votação para fevereiro do ano que vem, a Assembleia Geral de Sócios também ficou para março,
mas posso assegurar que os conselheiros do Corinthians vão trabalhar para que em fevereiro essa votação seja reprovada. Ninguém dentro do Corinthians quer que o clube se transforme em SAF. Quando eu falo ninguém, ninguém da atual diretoria, nem os conselheiros que fazem parte do grupo da situação. O motivo, se o Corinthians se transformar numa SAF, todos esses dirigentes perdem seu status e o poder e passam a ser apenas figuras ilustrativas dentro do clube. Só para registrar ainda, próxima eleição para presidente do Corinthians acontece em dezembro de 2026. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.